O Livro Amargo, capítulo 10. A Primeira Corte. E então, depois disso ele começou a pregar? Perguntou Jerry, absorvido pela narrativa de Ted. Antes, ele correu para os fundos de casa e se escondeu no bosque. Revoltado consigo mesmo, pedia que Deus desconsiderasse o voto que fez, implorando que enviasse outro para pregar a mensagem sobre o advento. Porém, em lágrimas, ele se rendeu a Deus. Paz e coragem tomaram conta de seu coração e Miller entendeu que aquilo era um indiscutível sinal do Criador. Depois de 13 anos lutando, ele atendeu ao chamado e pregou em Dresden. A partir daquela data, ele não parou mais. Pregava onde Deus abria caminho, como disse o pregador que contou essa história, e hoje, muito se fala sobre o breve retorno de Jesus. Miller começou pregando em pequenas igrejas e grupos de cristãos na região, mas já expôs sua tese em igrejas de grandes cidades, Baltimore, Rochester, Filadélfia, Nova York e outras, tudo com a ajuda de um homem chamado Himes, que não tem medido esforços para anunciar a boa nova da segunda vinda. De fato, interessante a história dele, concluiu Nolan com todos, encerrando o almoço. Marta separou 2 pães para Ted e ele agradeceu. Depois de descansarem, escolheram os utensílios na ferraria, incluindo enxadas e foices, e o viajante se despediu, dizendo que voltaria em alguns meses. O restante da semana, apesar de intensas atividades, passou devagar para Jerry. Ele estava ansioso pelo domingo, que parecia não chegar nunca. Olhava constantemente para a rua e, em toda oportunidade que tinha, ia para os comércios da cidade, sempre na esperança de ver sua amada ou de encontrar Joey trazendo notícias. Apesar do tempo caminhando a passos de tartaruga, o domingo chegou. Jerry almoçou e só não vestiu a melhor roupa em razão de Marta não permitir, dizendo que aquela camisa era para a igreja. Vestiu outra que estava entre as melhores, uma de xadrez azulado. Colocou o chapéu de feltro e, acompanhado de Palmer e Ralph, que foram para brincar com Joey, foi para a fazenda dos Norton. Caminharam por quase 1 hora, até chegar. Jerry destravou o portão de madeira e o atravessou. Andaram pela pequena estrada com um filete de grama no centro, onde as rodas de carroça não passavam. Nas margens, plantações de milho e mais à frente cevada. Quando finalmente alcançaram o pátio da fazenda, Joey os esperava. O alegre garoto de cabelos loiros e sardas correu até os amigos, cumprimentando-os e quase os arrastando até a varanda da casa. Eles chegaram, disse Joey. Jerry retirou o chapéu e cumprimentou a todos, mas seus olhos não conseguiam desviar-se de Alice, sentada numa das cadeiras, com um olhar tímido, que o fitava por baixo de um discreto chapéu de tela. Ao lado dela estava Maísa, a irmã mais velha e já casada. Trazia no colo o pequeno filho. Sente-se, Jerry, convidou Gerald. O jovem, sempre com pedidos de licença, acomodou-se em uma das cadeiras. Os meninos saíram para brincar em algum lugar. O que seguiu foi uma verdadeira sabatina de perguntas para Jerry, feitas por Gerald e Leah, sua esposa. Saíram diversos questionamentos, tais como idade, onde nasceu, onde estavam as demais pessoas da família de Nolan e de Marta, se tinha propriedades, posses e quais os planos para o futuro. Até Maísa fez umas 2 perguntas. A saraivada de questionamentos só cessou quando Joey se debruçou no parapeito de madeira que circundava a varanda da casa e disse: "Ei, Jerry, vamos ver os bezerros?" Por um momento, todos fizeram silêncio. Jerry queria se livrar do interrogatório, porém, ao mesmo tempo, desejava ficar próximo de Alice. O simples fato de olhar para ela, de estar próximo cerca de uns 4 largos passos, já compensava qualquer desconforto que estivesse sentindo. Quem rompeu o silêncio foi Leah. "Vá, Jerry, Alice poderá acompanhar vocês. Só peço a fineza de não ficarem sozinhos." Tanto Alice quanto Jerry levantaram-se com um sorridente sobressalto. Andar juntos pelo campo estava além de qualquer expectativa. Lado a lado, desceram os 3 degraus de madeira vermelha da varanda e o jovem ferreiro cruzou o braço direito abaixo do próprio peito, oferecendo apoio para o braço esquerdo de Alice. A donzela olhou por sobre o próprio ombro, e Gerald assentiu com a cabeça com um olhar meigo como de um pai que coloca o filho para dormir. Então, ela colocou a mão no vão do braço de Jerry. Os jovens andaram pelo pátio da fazenda e os 3 meninos iam à frente fazendo algazarra.
falando alto. Entraram no campo de cevada que começava a granular em um tapete verde. Finalmente atingiram a área de pasto. Passaram a cerca e entraram na área onde eram criadas 4 vacas de leite. Joey e os 2 McNullan mais novos foram ao curral onde havia bezerros, um preto e outro malhado. Palmer esticou a mão para o bezerro branco e o animal prontamente o olhou e colocou a língua para fora. Ele quer mamar, riu Joey, acompanhado dos demais. Ficaram um tempo ali até o jovem Norton falar de um pé de ameixa logo mais à frente. Novamente, os meninos tomaram a dianteira, deixando o casal para trás. Não posso acreditar que estou aqui com você, Alice, Jerry falou enquanto caminhavam sob o céu azulado de sol ameno. Com seus olhos azuis, ela apenas fitou o rapaz. Sua expressão de felicidade cedeu lugar a uma visível preocupação. Então ela disse: Jerry, quero que você pense sobre uma pergunta que vou fazer. Não me responda agora. Pense nela até o próximo encontro. Ela respirou e então disse: se você corresse o risco de me perder a qualquer momento, de eu partir no próximo minuto, mesmo assim aceitaria estar comigo no agora que nos é concedido? Não estou entendendo, Alice, disse o jovem, absorvendo a preocupação da moça. Você precisa partir? Precisa viajar? Depois eu explico. Só preciso saber isso, se você aceitaria o risco de me perder a qualquer momento. Eu já tenho a resposta. Eu quero que você pense muito a respeito antes de dar a resposta. Quero que não só seu coração, mas sua mente pondere a respeito. Certo, eu pensarei, Jerry disse enquanto o sol lançava seus raios no estreito espaço entre eles. Então Alice virou-se e entrou na sombra da ameixeira. Estava carregada de frutas e o ferreiro colheu um punhado. Estendeu a mão cheia para a jovem e ela se serviu. Os meninos de cima da árvore colhiam as frutas mais bonitas e comparavam quem tinha apanhado a maior ou a mais suculenta. Sentado em um tronco à sombra da árvore, o jovem casal olhava para a paisagem. Acima havia um pasto ladeado com a plantação de cevada, mas abaixo um riacho cristalino marcava uma das divisas da propriedade. Ambos conversaram sobre muitas coisas. Conhecendo-se melhor, Jerry descobriu que Alice gostava de pêssegos, que sabia costurar e bordar, que, como passatempo, ela pintava pequenas telas e que sonhava um dia poder formar família. Jerry contou um pouco sobre como funcionava a fornalha. Mostrou os braços sem pelos, pois o calor não permitia que crescessem, queimando qualquer um que ousasse nascer ali. Também falou de seus artesanatos e, nesse momento, Alice agradeceu mais uma vez a Rosa. Agora vou poder tirá-la da gaveta. Quero colocá-la em um criado ao lado da minha cama, disse ela. Voltaram caminhando para a casa da fazenda. Davam passos vagarosos como se a lentidão pudesse também atrasar o tempo. Os garotos corriam pelo campo de cevada e o casal ia mais atrás, com a vegetação atingindo-lhes a altura das coxas. Nessa hora, andando na imensidão verde, Alice recostou a cabeça no ombro de Jerry, ali se acomodando por um momento. Não conseguiu segurar um suspiro e depois riu pedindo desculpas. Acho que estou cansada, disse ela. Se você quiser, corro até a casa e peço permissão a seus pais para que eu possa carregá-la. É capaz de o meu pai vir em seu lugar, ela riu, e Jerry pela milionésima vez naquele dia pensou em como o sorriso dela era lindo.